Muito bem, começando o nosso linha de passe com o Flamengo classificado. Eu já sabia porque a classificação já tinha acontecido na rodada passada. O Flamengo passou em primeiro lugar. Vai ter jogo contra o Bayern de Munique. Só se fala nisso agora, né? Primeiro o Palmeiras e Botafogo e o Flamengo e Bayern de Munique. 2 confrontos espetaculares envolvendo as 3 equipes brasileiras classificadas até o momento. É bom saber, né? Os 3 brasileiros que fecharam a terceira rodada, os 3 estão classificados. Falta só o Fluminense confirmar sua classificação. Quem sabe amanhã, quem sabe em primeiro lugar, né? O Fluminense passando. Há essa possibilidade, tem a questão do saldo de gols ali contra o Borussia. Vamos fazer o seguinte, Pedro Henrique Torre com a torcida do Flamengo, para já saber dessa expectativa de confronto contra o Bayern de Munique. Torcedor feliz com a classificação, evidentemente, mas já pensando na pedreira que vai ter pela frente, hein, Pedro? Tudo bem, William? Muito boa noite, um abraço para todos aí do Linha, ou bom dia, né, na verdade, já passa de meia-noite, um abraço a todos aí do Linha, quem está acompanhando a gente em casa. A classificação, o torcedor já comemorou na última rodada, né, porque o Flamengo já conseguiu até o primeiro lugar do grupo de forma antecipada. Hoje descobriu que o Bayern vai ser o seu adversário do próximo fim de semana, até de forma até bem surpreendente. E aí acompanhou esse empate em 1-1 com o LAFC. Aqui no finalzinho o Alacian arrancou aquele empate, teve bola na trave, enfim, o jogo foi ali um tanto quanto animado por esse pessoal que encarou o frio do Rio de Janeiro aqui, ali em torno dos 16, 17 graus. Agora talvez tenha subido até um pouquinho, porque antes estava chuva, estava vento, agora deu uma melhoradinha. Eu vou falar com um companheiro aqui que estava aqui falando que o Flamengo pode encarar qualquer um que vai rumo ao bicampeonato mundial. Tá bem otimista, hein, amigo? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Me chamo Leandro. Terror nenhum. Pode vir Bayern, PSG, Real ou City. A gente vai ser campeão invicto. A gente está fazendo história. Eu falo isso no meu trabalho todo dia. A gente está fazendo história. E o Flamengo vai botar a América do Sul no lugar que nós merecemos. Todos nós. Sermos respeitados como um futebol de elite, que é isso que nós somos, de verdade, verdadeiramente, é o que nós somos. E ó, Botafogo, eu quero vocês na final, hein? Eu quero Botafogo na final. Final carioca no Mundial? Carioca no Mundial, já pensou o tamanho disso? Mas não tá muito otimista demais não, pegar Bayern, PSG, Real Madrid, já teve aquela história de Real Madrid pode esperar, não deu muito certo não. Não, é diferente. Dessa vez não é Real Madrid, pode esperar. Dessa vez é um elenco fechado, um técnico competente que sabe o que quer. O Felipe Luiz vai fazer história. É o único técnico que vai ser campeão da categoria de base e da primeira Copa do Mundo da história. Isso vai ser histórico, cara. Isso já tá tudo escrito, tá tranquilo? Tá tudo escrito. Já tá tudo escrito. Então bate a sequência aí pra gente. Tem o Bayern e depois? Bayern, PSG... E aí a minha dúvida é Real ou City, que aí é duelo de gigante, né? Pequena dúvida, né? Uma pequena dúvida. O restante é Flamengo na final, campeão e 2-0 em cima do Botafogo. Maravilha. Então diz pra gente aí, só o que você gostou do jogo de hoje, só pra dar uma palhinha do jogo de hoje. Felipe segurou alguns, colocou depois, o garoto empatou no final. Enfim, diz um pouquinho o que você achou desse jogo de hoje diante de todo esse seu otimismo. Então, a mística do Flamengo tá pegando muito nesse Mundial. Por exemplo, hoje, o Alacian de novo, garoto da base, do Ninho, entrou e mais uma vez cravou. O Flamengo não sofreu uma derrota, dessa vez foi um empate. E o Arrascaeta, cara, pra mim, eu não sei qual foi a votação, pra mim foi o cara da partida. O que o Arrasca tá fazendo nessa temporada é incrível, a 10 caiu nele como uma luva. Como uma luva, acho que o Zico tá feliz de ver a 10 no Arrasca. Então, obrigado, amigo. William, acho que deu para ter o tom aqui. Tem mais uma rapaziada chegando por aqui. Enfim, o pessoal tá agora dando a dispersada, na verdade, porque ficou um bom tempo por aqui. Chegou a chover, o pessoal ficou debaixo de chuva. Como eu disse, bateu até 16 graus aqui no Rio de Janeiro, na Fanzone em Copacabana. O pessoal acompanhou pelo telão, vibrou com o gol do Alacian no finalzinho, empate 1-1, bola na trave, etc. Mas está naquela expectativa agora para pegar o Bayern. E segundo o nosso amigão ali, vai para o bicampeonato mundial, pode vir quem for. Então há uma empolgação grande da torcida rubro-negra aqui em Copacabana. William. Boa, Pedro. Um abraço para você. Obrigado pela participação com a gente aqui no Linha de Passe. Rapaz, se o Flamengo fizer esse caminho aí, vai ser o maior campeão do mundo da história, né? Então, imagina, você tirar Bayern de Munique e depois
provavelmente um PSG, o confronto do PSG contra o Miami, aí depois um Real Madrid ou Manchester City, chegar numa final, se for a final então Flamengo e Botafogo, mas é uma coisa completamente fora do eixo e assim, sem dúvida nenhuma, não tem dúvida que vai ser o maior campeão do mundo da história, envolvendo aí os brasileiros, pode ter certeza. Paulo Calçade, Flamengo muito mexido hoje, é mais a gente olhar, esse é um jogo, não é pra gente olhar necessariamente o resultado, mas o que o Felipe Luiz nesse jogo dá de dica para o que vai ser o jogo contra o Bayern de Munique. Estou falando até de escalação, de jogadores que foram poupados, outros que jogaram. Acho que o olhar fica mais ou menos por aí, né, Calçade? Tudo bem? Olá, William, companheiros, para você que nos assiste. É legal que o Pedro pegou um pessimista. Né? Exatamente. Tem gente que está muito mais confiante. Daqui a pouco ele traz. Mas, cara, a gente tem que entender, quem chegou na última rodada precisando de pontos para ser o primeiro, ou de pontos para uma vaga, jogou de uma forma diferente. Quem chegou já com a primeira vaga garantida, né, o topo, que era o caso do Flamengo, e já chegou sabendo também o adversário. Talvez o adversário não é que tenha sido uma surpresa, porque a missão do treinador é olhar para as possibilidades. Ou era Benfica ou era Bayern de Munique. E veio o Bayern de Munique. Eu acho que veio o pior para o Flamengo. Sim. A surpresa é o Bayern não ter sido o primeiro, né? Né? É que a surpresa é o Bayern não ter sido o primeiro. Não ter sido o primeiro. É que poupou hoje também, né? Não, mas poupou. mas é claro. É isso. Não, mas negociou. Eles estão, sim, preocupadíssimos e assustados com a temperatura. Sim, exatamente. Né? É muito fácil falar da temperatura, mas jogar num tempo como esse que eles têm enfrentado, totalmente diferente. Então o treinador faz de tudo para poupar seus jogadores, para ter as melhores condições. Então vem Bayern de Munique, é um duelo muito mais pesado, um duelo muito mais perigoso, sem dúvida alguma. Não dá para dizer o Flamengo não vai passar ou vai passar com tranquilidade. Vai dar um baita jogo e vai ser um jogo difícil. Agora, quem já jogou classificado foi isso, um jogo mais no banho-maria. Por quê? Porque quem está em campo e vai jogar, e sabe que vai jogar, por exemplo, você tem algumas questões. O Rossi sabe que vai jogar. A Arrascaeta vai jogar. Luiz Araújo vai jogar. Vai voltar o Gerson. O Jorginho vai jogar. Com toda certeza vai ter Jorginho, Pulgar. Você tem uma estrutura básica do Flamengo que está aí, que é reconhecida. Tenho dúvida naquela linha de 4 ali, os dois zagueiros e os laterais, eu não sei até agora. Só que nós temos assim, a quarta-feira, quinta, sexta, sábado e parte do domingo para recuperação. Para quem vem do futebol brasileiro, isso é um luxo. Isso é uma eternidade. Né? Aqui até, eles podem até pensar em fazer um amistoso no meio disso. Porque é muito tempo pro futebol brasileiro. Então, cara, acho que dá para jogar. O Danilo é uma questão, tá? Porque o Danilo veio e permaneceu nesse jogo. Você fala, poxa, mas será que ele vem com o Léo Ortiz e aí o Danilo... mas o Léo Ortiz também podia estar mais presente. Então, ficam dúvidas a respeito... Ele mudou os Léos, né? Uma hora tirou o Ortiz, outra o Léo Pereira, a respeito da formação. Lateral direita também, o Wesley no banco de reservas. Então, assim, acho que você tem a base do Flamengo, mas algumas decisões são importantes. Mas a base é aquele time. E sem o Pedro. Não acredito que o Pedro inicie essa partida. Aí ele pode tanto vir de Luiz Henrique quanto de Gonçalo Plata para começar o jogo. E o Luiz Henrique, que é um cara que... Bruno Henrique, Bruno Henrique. O que eu falei? Luiz Henrique. Quero do Botafogo. O Bruno é um cara que, quando entra, resolve partidas, né? Ele tem... Essa é uma característica dele. O Felipe falou sobre isso. Então, vamos ver quais são as decisões, mas é outro time, outra situação, um outro comportamento. Pode ver que o gol sai depois que toma 1-0. Opa, vamos dar um jeito aqui. Sim. E sai com empate. Então, acho que esse jogo não baliza o Flamengo que a gente vai encontrar. Thomas Miller falou isso. Falou para o Sport TV no final do jogo. Legal quando a experiência do jogador como o jogador tem a consciência, ainda mais um veterano, né, das coisas do futebol. E ele fala, olha, fase de grupos quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. Mata-mata é completamente diferente. E mata-mata é outro campeonato, sim, completamente diferente. Não vai ficar carregando muita coisa da primeira fase. Ô, Berner, os dois zagueiros e os dois laterais, quais devem ser contra o Bayern de Munique, hein? Tudo bem? Primeiro, William, boa noite a você, Calçade, ao Jean, aos fãs do esporte. Bom, se é um time que você olha no papel e você olha o que vem jogando e que você pode especular ganhar o Mundial, mesmo não sendo favorito, o Flamengo não está entre os favoritos, é o Flamengo.
O jogo contra o Bayern é uma bomba que o Flamengo tem que desarmar. Porque o Bayern é um time de muita posse de bola, com alguns jogadores de nível técnico muito alto. Muito alto. Eu não sei se o Musiala volta, ele estava no banco hoje, não entrou. Joga demais. Michael Olise joga demais, lado direito do ataque, joga demais. Aí você pergunta quem? O lateral que marca um pouco mais, porque eu não acho que o Felipe vá abrir mão das suas convicções. Eu tenho muitas dúvidas sobre o que o Felipe vai fazer. Eu concordo com o Calçade, não é um jogo para o centroavante, é um jogo para você ter transição rápida. Eu acho que o Flamengo pode brigar pela posse de bola com o Bayern de Munique, mas a tendência é que perca. Vale lembrar que o Kompany, o técnico do Bayern de Munique, é um discípulo, assim, guardiolista enorme. Quando o Bayern contratou o Kompany, o Bayern ligou para o Guardiola para saber se tinha nível Bayern de Munique. O Guardiola, vai lembrar, trabalhou no Bayern de Munique, saindo do Barcelona. E falou sim. Então é um time de muita posse de bola, de muita construção, de muita marcação alta. Quais são as minhas dúvidas? Primeiro, você tira o Léo Ortiz, você ganha um pouco de saída de bola. Mas você deixa o Danilo. Alguém tem que marcar o Kane no combate. Então você já tem uma dúvida. 2, você vai com laterais mais rápidos ou laterais mais marcadores, porque ambos os lados do Bayern de Munique, do outro lado, seja com Coman, com Gnabry, do lado esquerdo, são lados muito fortes. 3, você briga pela posse de bola mesmo, porque tem uma coisa que o Flamengo vai poder usar, e tem que usar. O passe por trás da defesa do Jorginho, do Gerson, do Eric, para o Luiz Araújo e para o centroavante de velocidade. Porque o Bayern vai jogar com linha alta, e o Bayern deixa espaços várias vezes. Então eu tenho muita dúvida a respeito do que o Flamengo vai fazer. É um jogo dificílimo. O Bayern, para mim, é um dos 3 melhores times, um dos 2 melhores times do campeonato. Quando a gente fala de qualidade de jogo na temporada, o terceiro seria o City, não foi para mim. Sim. Não estou nem colocando o Madrid nesse pacote. Sim. E vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é um jogo muito grande do Flamengo. O Bayern é favorito, mas se o Flamengo fizer uma grande partida, vai ter que ser a grande partida mesmo. Tem jogo. Uma grande partida mudando a sua característica, esperando um pouquinho mais, sendo um pouquinho mais defensivo, ou uma grande partida não abdicando daquilo que o Flamengo faz. E como tem feito, inclusive, nessa fase de grupo, Jean? Tudo bem com você? Tudo bem, beleza, William? Boa noite para todos. Bom, primeiro, eu entendo, acho legal, acho até divertido esse otimismo do torcedor rubro-negro. Na maior parte das vezes, a gente tem visto, inclusive em rede social, muito torcedor seguir a linha do torcedor que foi ouvido ali pelo Pedro Henrique Torre. Mas, eu acho que foi um dia de muito pouca sorte para o Flamengo, de maneira geral. Muito pouca sorte no jogo, mas essa acho que conta pouco, né? O Flamengo perdeu 5,5 milhões de reais com esse empate, porque meteu 4 bolas na trave e poderia ter vencido. Mas tudo bem, não vai mudar a vida do Flamengo também 5 milhões de reais. Então, acho que a pouca sorte no jogo de hoje, metendo 4 bolas na trave, conta menos para mim do que a pouca sorte que ele teve ao ver o Benfica vencer o Bayern de Munique. Como você disse, o Bayern poupou praticamente o time titular inteiro. Mas criou várias chances para ganhar o jogo, jogou muito bem. No segundo tempo, principalmente. O Bayern fez muito. O Bayern mereceu vencer pelo que ele jogou. Não é que o Bayern não estava nem aí com o jogo, né? O goleiro do Benfica acaba sendo o melhor em campo, fez 3 belíssimas defesas na segunda etapa. Quem vem com aquela tese que eu acho completamente estapafúrdia, de que o Bayern preferiu pegar o Flamengo ao Chelsea, acho que está completamente equivocado, não viu o jogo, porque, primeiro, o jogo não mostrou isso, né? Quando você transforma um goleiro adversário em melhor em campo, eu acho que você queria ganhar. Então o Bayern tentou ganhar a partida. Eu não estou dizendo, tentou ganhar para fugir do Flamengo, não é nem isso que eu estou falando. Mas esse papo de que o Bayern preferia pegar o Flamengo, eu discordo completamente. E outra, o Kompany tem que ganhar um Oscar de melhor ator no banco de reservas, porque o técnico do Bayern estava inconformado que o gol não saía e tudo mais. Então, é um adversário duríssimo, muito, mas muito mais difícil do que seriam Benfica ou Boca Juniors. E eu sou daqueles que acho que no mata-mata você pode sempre ter a sua vida facilitada se você tem adversários menos complicados para enfrentar. E o Flamengo, que fez uma baita primeira fase, né? Conseguiu vencer o Chelsea, ficar na primeira colocação, tinha uma perspectiva de pegar Benfica ou Boca Juniors nas oitavas e depois, no pior dos casos, o Botafogo nas quartas.